Olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. No nosso último encontro, nós falamos sobre 12 regras para se tornar o seu filho um delinquente, baseado no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 16. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, quando for velho, não se desviará dele. Bom, essas 12 regras eram regras de conduta, de postura dos pais. Então, só para lembrarmos de algumas que eu acabei falando para as irmãs, uma delas é: briguem frequentemente entre si na presença do seu filho. Pode ser do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho. Eu não sei se você é casada, avó, mas isso se aplica a esse princípio, tá? Desta maneira, ele não ficará chocado quando a família mais tarde for destruída. Por quê? Porque existe aí muitos pais, muitos casais que brigam, que são brutos um com o outro, né? Na frente dos filhos, na frente dos sobrinhos, na frente dos seus netos. Então há uma advertência sobre isso lá no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 27 e 28, que diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por entendido. Olha, que conselho, né? A Bíblia é fenomenal, porque ela tem conselho para tudo. Então, com este pensamento é que foram feitos, elaborados, pensados nessas 12 regras. E faltaram duas. E lá vamos agora para as duas que faltaram. Não cumpra sua promessa em discipliná-lo por desobediência, porque assim ele pensará que não existe consequência para os seus atos. Mas existe o conselho de Deus para isso. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha, por que isso? Porque muitas vezes o pai ou a mãe fala assim: olha, se você não fizer tal coisa, eu vou fazer isso. Você deu uma advertência e fez uma promessa, só que você nunca cumpriu a promessa. Então, aqui existe um conselho de Deus para esta postura, né? Para essa conduta errada, né? Do papai ou da vovó, do irmão, do responsável pela criança. E agora nós vamos para a nossa última regra, ou seja, a 12ª regra, que diz assim: prepare-se para uma vida de dor. É bem provável que, se você seguir os itens que foram passados no nosso último encontro e não os conselhos de Deus que foram dados no nosso último encontro, esse será o seu destino. É a Bíblia. Então existe um conselho de Deus para isso. Provérbios, capítulo 23, verso 24 e 25, dizem assim: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, regozijem-se a quem te deu a luz. Porque a vida é uma via de mão dupla, né? Mas para nós cristãos, nós temos a nossa bússola, o nosso manual, que é a Bíblia. Portanto, essas 12 regras
foram pensadas, baseadas lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o nosso tema principal, que vai dar origem a todas as outras demais regras que foram passadas. Todas elas estão dentro do livro de Provérbios. Eu gostaria que as irmãs pudessem adentrar, né, passar mais tempo aí, né, olhando para o livro de Provérbios. Quer ver uma que eu passei na outra vez? Defenda sempre seu filho, mesmo que ele esteja errado na frente do vizinho, do professor, até mesmo da polícia, e aí vai. Olha o conselho de Deus para esse tipo de conduta, postura errada do papai, da mamãe, da titia, do responsável. Provérbios, capítulo 28, verso 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Pois aqui está a palavra do Senhor. Portanto, meu querido e minha querida irmã, eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a companhia das irmãs por ter, né, tido essa pausa, né, essa pequena pausa para juntos compartilharmos aqui o restante daquilo que faltou do nosso último encontro. E que Deus possa continuar ainda, né, a falar, e você na busca, na pesquisa, né, passar tempo de pesquisa na palavra, passar tempo de busca, vai se deparar com coisas fantásticas da parte de Deus. Porque o manual, a nossa carta de amor, que é a Bíblia, ela é repleta de conselhos e de advertência também. Eu vou ficando por aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, queridas.